Zema, o pagador de dívidas do Pimentel. Eu poderia falar sobre 1000 dívidas que o Pimentel deixou, que era o governador do PT anterior, que destruiu o estado de Minas Gerais. Nunca o estado de Minas Gerais esteve tão mal, a ponto de Zema se elegeu, um desconhecido com excelente reputação na iniciativa privada, mas que nunca tinha concorrido a nenhum cargo político, se elegeu e fez uma verdadeira revolução administrativa no estado de Minas Gerais e foi reeleito em primeiro turno. Pois bem, mas só para ficar em uma das dívidas que tem a ver com essa comissão, porque eu não gosto de desviar o assunto, Minas Gerais quitou, senhora presidente, mais de 500 milhões de reais que não foram repassados em empréstimos consignados dos servidores públicos mineiros. O que aconteceu? A gestão do Pimentel se apossou de 1 bilhão de reais, segundo a imprensa, segundo a polícia, de servidores. E como é isso? Essa aqui foi a primeira parte da quitação. Como é que foi isso, senhora presidente? Os servidores tiveram empréstimos consignados que foram recolhidos pelos bancos, mas que não foram pagos pelo governo. E isso levou os servidores para o SPC. Falta de repasse do Estado põe servidores no SPC. Empréstimo consignado põe servidor de Minas no SPC. Veja só, o empréstimo consignado. A falta de pagamento do PT, daquilo que os servidores deviam aos bancos e que era a parte que o governo tinha que passar, não era feito. E o servidor foi para onde? No SPC. E depois o ex-governador de Minas Gerais foi indiciado por suposto desvio de quase 1 bilhão de reais. Agora, como estamos falando aqui de aposentados, senhora presidente, os mineiros aposentaram na política Fernando Pimentel. De ex-governador do estado que destruiu Minas Gerais, foi o 4º suplente do PT na eleição passada para deputado federal. De ex-governador para 4º suplente de deputado federal, o povo mineiro aposentou o Pimentel. E é por isso que o Zema ganha do Lula nas pesquisas. E é por isso que os petistas estão tão nervosos. Vamos à oitiva do senhor Mauro Palombo Concílio. Senhor Mauro, eu queria entender, em primeiro lugar, por que foi tão difícil a CPMI localizá-lo. Porque houve um período em que não era possível encontrá-lo, estava difícil a comunicação. O senhor poderia esclarecer? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Eu não tenho informação dessa notícia. A primeira vez que o Marcelo entrou em contato com o meu escritório, eu fiz o contato com ele e passei para o meu advogado. Quando foi isso? Um mês atrás, mais ou menos. E o senhor veio especialmente... Foi em final de outubro, porque eu estava de férias, embora eu moro nos Estados Unidos, tenho direito a férias também. E já fazem 10 dias que eu estou aqui, no Brasil, separando os documentos. E o senhor veio especialmente para este depoimento? Sim, e custei minha própria viagem. Pois eu gostaria de iniciar, inclusive, reconhecendo que o senhor está colaborando aqui com esta CPMI. Aqui... De todos aqueles que aparecem nesses gráficos, tem um que me entregaram agora há pouco, nesses gráficos, que mostram a roubalheira que passou por uma série de entidades, uma grande lavanderia de dinheiro. De todos que passaram por aqui e sentaram na sua cadeira, eu tenho, assim, pelo que eu tenho sentido dos demais colegas, a impressão de que o senhor é o que mais passa, realmente também a impressão de que não atuou, não participou ativamente do roubo dos aposentados. Exatamente. É o que o senhor, inclusive, está demonstrando aqui com um advogado ao seu lado que pouco tem sido consultado, porque o senhor tem os papéis, apresenta, responde a todas as perguntas e faça esse reconhecimento. E sinto, talvez, de não ter mais documentos, porque eu não sabia o que fosse perguntado, mas todos estão à disposição. Mas há de se reconhecer também, senhor Palombo, que ainda que o senhor tenha sido pago pelos serviços prestados, esse dinheiro que circulou e que acabou chegando para pagar os serviços vem de ilícitos cometidos por essas empresas. O senhor tem esse sentimento, essa percepção? Depois da operação da Polícia Federal, sim. E como o senhor... Quando soube dessa informação, como o senhor reagiu no primeiro momento quando soube dessa informação? Com desculpa a palavra, pé da vida. O senhor poderia me dar um pouco mais de esclarecimento? O que significaria isso? Qual foi a reação e a ação que o senhor tomou a partir disso? A minha reação foi de estar indignado, como o deputado Zé Trovão comentou, de estar sendo usado. Era o cenário perfeito, pegar uma contabilidade exemplar, para que fizesse a contabilidade, né, e tentar deixar a coisa mais bonita da parte fiscal, por exemplo. Mas, na operação da entidade, o que eu via no dia a dia é o que representa os documentos. Uma estrutura super grande, com muitos funcionários, um alto custo de aluguel... O senhor via os números, mas não via a realidade. O senhor via as transações, mas o senhor não via a origem. O senhor explicou isso mais cedo. O que eu via a origem era o que estava no extrato. Mas sabe o que causa um pouco de estranhamento, talvez, e aí eu lhe dou a oportunidade de responder? É que o senhor atendeu essas empresas todas, alega que não teve participação em fraude nenhuma, recebeu pela prestação de serviço. Todas essas diferenças, eu não gosto de chamar de empresas, inclusive, porque são, na verdade, CNPJs frios para fazer lavagem de dinheiro. O senhor contribuiu até na feitura da papelada, o senhor alega sem saber, para a finalidade. Todas essas empresas, elas tinham relações entre si, todas as CNPJs tinham relações com os servidores do INSS, ou seja, ainda que o senhor não visse o que estava acontecendo, não ficava claro que havia um conflito de interesse entre servidores do INSS, como o caso do Eric Fidelis,
e seu pai, na verdade, André Fidelis, Arthur Virgílio, Thaisa, que era sua esposa, e as atividades de suas empresas, o senhor não chegou a suspeitar que havia um conflito de interesse muito claro e que algo errado estava acontecendo? Não, pelo fato de que a Thaisa, em todos os documentos que chegam a mim, ela se apresenta como divorciada. Então, se pegar o imposto de renda da pessoa física dela, em todas as declarações... Mas aqui ela disse que era esposa, não disse, mas foi tratado Aqui como ela tal. diz, mas para mim não.